Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Meus parabéns, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de crescer, de se desenvolver, de prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu estou muito feliz com você porque você está aqui neste canal e você quer crescer e expandir a sua consciência. Eu espero que você esteja assistindo os outros vídeos do canal. Tem vídeo novo aí sobre valor humano, valor de mercado, sobre ambiência, que é o que faz toda a diferença no nosso desenvolvimento. E nós vamos tratar hoje de mais alguns temas indispensáveis para o nosso desenvolvimento pessoal. Por exemplo, vamos falar agora sobre dívidas. Me diga aí como é que está a sua situação. Está devendo cartão de crédito? Está com o nome sujo? Como é que está? As dívidas estão zeradas? Ok, tudo perfeito? Certo. Só que nós vamos falar de dois tipos de dívidas. Dívidas de consumo e dívidas de alavancagem. Uma dívida, sim, nós temos que fazer para poder crescer, para poder se desenvolver, usando o dinheiro do banco, inclusive, certo? Então a gente vai aprender algumas técnicas aqui. Uma outra dívida, não. A dívida de consumo, não. Nós temos que evitá-la completamente. Ou seja, nós somos instigados, nós somos levados pela mídia, pela televisão, pela ideologia consumista, a só consumir e gastar e gastar. Isso realmente é prejudicial para a nossa vida financeira e também as outras áreas da nossa vida, porque como eu sempre digo aqui, a gente não consegue separar o homem, separar o emocional do espiritual, do financeiro, do familiar, a gente não consegue fazer isso porque nós somos um ser integral, corpo, alma, espírito, finanças, emoção, tudo, não dá para separar. Se alguma área da nossa vida tá com problema, vai afetar todas as outras áreas da nossa vida. Mas aqui vamos voltar para a parte das dívidas. Então, o problema das dívidas não é a dívida em si, mas é o tipo da dívida. Por exemplo, dívida de consumo, se você só compra, só consome, só gasta. Se você ganha 5 mil e gasta 10 mil, ou seja, vai dar problema aí. O nome vai ficar sujo, vai ficar até com problemas emocionais, não vai ter como se relacionar com a família, até com a vida espiritual. Por quê? Porque gastou além daquilo que ganha. Então essa é a dívida mais conhecida, é a dívida de consumo. E nós somos levados pela mídia a consumir, a gastar, a comprar, a trocar todo o tempo de carro, de roupa, de celular e ficar gastando. Esse aí é o padrão médio da população. Por quê? Porque as pessoas não têm a inteligência financeira. Ninguém nos ensinou a como usar o dinheiro, a como administrar, como economizar, onde investir o dinheiro. Nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados a uma coisa só, a ganhar um salário e a gastar esse salário até mais do que o salário. Ou seja, isso é muito prejudicial para a nossa vida financeira, para a nossa saúde financeira. E como eu falei, se está com problema a vida financeira, afeta todas as áreas da vida, ok? Então essa dívida, sim, nós temos que evitar. Dívida de consumo, ou seja, só consumir e gastar e comprar para ostentar, inclusive, para querer ostentar um padrão de vida que não é nosso. Ou seja, a gente tem que elevar o padrão de vida? Tem. Mas ao mesmo tempo que a gente eleva o padrão de vida, a gente tem que elevar o quê? A nossa produtividade. Ou seja, sim, você tem que comprar coisas novas, objetos novos, bens novos, sim, porque se não comprar é escassez, né? Porque se a pessoa tem o dinheiro e não compra também, não desfruta, aí isso aí é um pensamento de escassez, também está errado. Nós temos sim que desfrutar, nós temos sim que comprar, nós temos sim que dar o melhor para a nossa família. Isso é legítimo, isso é correto, mas tem que ser feito com equilíbrio, ou seja, senão as contas vão ficar desequilibradas, ou seja, a dívida de consumo vamos zerar. Despesa, depois eu vou falar sobre custo e despesa, mas dívida de consumo, temos que zerar essa dívida e temos que fazer qual tipo de dívida? Tem alguma dívida boa, Elias? Fala aí para mim, eu vou falar para vocês agora. Tem uma dívida boa sim, a chamada dívida de alavancagem. O que é essa dívida de alavancagem? Eu vou falar agora mesmo para vocês, primeiro citando o Arquimedes de Siracusa, que usou essa expressão. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, que moverei o mundo. Ou seja, é uma ferramenta, é uma alavanca que a gente usa para crescer, para aumentar os nossos ganhos. Ou seja, se nós aprendermos a usar a dívida de alavancagem
para crescer o nosso negócio, aí está perfeito. Então, essa dívida, sim, pode ser feita. Dívida de alavancagem, ou seja, vou explicar. Você pode fazer um empréstimo no banco. Ah, mas vai pagar juro? Vai, mas você não vai lucrar? Então, você tem que fazer o empréstimo para investir em um negócio que vai te dar retorno, que vai te dar lucro maior do que o juro que você vai pagar para o banco. Ou seja, é viável fazer uma dívida de alavancagem? Sim. É viável fazer uma dívida de alavancagem. Muitos empresários começam assim, devendo cheque especial, devendo cartão de crédito, devendo empréstimo para banco. Isso aí, eu conheço muitos empresários que começaram assim. Ou seja, é legítimo, é correto fazer uma dívida de alavancagem? Sim. É correto fazer uma dívida de alavancagem diferente da dívida de consumo, mas assim, você tem que investir em um negócio, você tem que ter a visão, você tem que ter uma mentalidade empreendedora, você tem que fazer os seus cálculos. Para quê? Para você ter o retorno, senão aquela dívida de alavancagem vai virar uma dívida de consumo. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um iPhone. Se você vai comprar um iPhone somente para ostentar, para mostrar para os seus amigos ou só para ficar olhando nas redes sociais, isso é uma dívida de consumo, porque um iPhone é caro, entendeu? Aí não vai estar te dando o retorno, mas se você compra este iPhone para produzir conteúdo, aí você diz, não, eu vou trabalhar com internet, eu vou produzir conteúdo, eu vou gerar valor, eu vou vender pela internet, aí eu preciso de um telefone bom, eu vou comprar um iPhone. Então sim, é uma dívida interessante, é uma dívida importante, porque vai te dar o retorno, mas aí você vai ter que produzir, você vai ter que trabalhar, você vai ter que gerar valor, você vai ter que usar esse equipamento que você comprou para gerar valor, para vender, para lucrar, entendeu? Para o teu trabalho, ou seja, essa dívida é válida, entendeu? Outro tipo de dívida, por exemplo, se você investe na sua marca pessoal, você é uma marca pessoal, ou seja, para o teu brand pessoal, você pode comprar um carro melhor, uma roupa melhor, uma casa melhor, mesmo devendo, sim. Por quê? Porque vai te dar o retorno. De quê? Que tipo de retorno? Brand. Brand é muito poderoso, a sua marca é muito poderosa, ou seja, tudo aquilo que te dá retorno, sim, você pode fazer uma chamada dívida de alavancagem. Volto a dizer, desde que ela vai te dar um retorno, que o lucro dela, que os resultados dela, que o ROI dela, o que é o ROI? É o retorno sobre o investimento, seja maior do que os juros que tu vai pagar para o banco. Ou seja, então escreve aí no comentário, tudo tem que dar ROI, tem que dar retorno, porque senão, como é que fica a maioria da população só devendo? Por quê? Só gasta, só consome, só consome, só consome. Então nós temos que pensar em quê? Em multiplicar os nossos ganhos, em multiplicar o investimento que nós vamos fazer. Então sim, Elias, posso fazer dívida de alavancagem? Sim, pode fazer, desde que aquilo vai te dar um... Então esse é o segredo do sucesso. Acabei de revelar aqui para você. O segredo do sucesso, o segredo da prosperidade é você investir em ativos, aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso, ou seja, tudo que é ativo, seja um comércio, seja um aluguel, seja um canal no YouTube, seja lá o que você for investir, tem que dar ROI, tem que dar retorno, ou seja, você tem que investir em ativos, aquilo que vai multiplicar o seu dinheiro, de preferência de forma automática, escalável e recorrente. Esse é o melhor ativo que você pode investir. E o passivo, evite os passivos, evite os gastos desnecessários, porque isso vai dilapidar o seu dinheiro e o seu patrimônio. Então, a partir de hoje, tenha essa mentalidade. Veja, essa é a mentalidade dos ricos, investir em ativos, aquilo que vai fazer multiplicar os seus ganhos, o seu dinheiro. E qual é a mentalidade do pobre? É investir em passivos, é só gastar, gastar e não produz nada, ou seja, só tem ali o seu salário e não tem outras fontes de renda, e ele não consegue multiplicar os seus recursos. É por isso que a pessoa fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Por quê? Porque o rico tem ativos, o dinheiro dele está trabalhando de forma automática, escalável, exponencial em várias fontes de renda. Então esse é o segredo, investir em ativos, procurar ativos, o que eu preciso, o que eu posso vender, onde eu coloco o meu dinheiro para eu ter o retorno, ok?
Esse é o segredo do sucesso. Esse é o segredo dos ricos. Então, para nós enriquecermos e mudarmos de vida, a gente tem que fazer o quê? Modelar os ricos, aprender com eles, entendeu? Ou seja, qual é o seu maior investimento? É em você. Você vai estudar, você vai aprender sobre dinheiro, sobre ativos, sobre fundos de investimento. Vai te dar um trabalhinho? Vai. Ah, vou sair da zona de conforto, vou ter que sim, vai ter que aprender. Vai ter que estudar sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre multiplicação de renda. Porque a maioria das pessoas só aprendem o quê? A poupar. Ah, eu vou colocar o dinheiro aqui na poupança da Caixa Econômica. Não, você está perdendo dinheiro. Dinheiro não é feito para poupar, para guardar. Dinheiro é para ser investido, dinheiro é para ser multiplicado. Esse código é excelente para o nosso aqui, ó, para destravar a nossa mentalidade. Infelizmente, desde lá da nossa infância, a gente é ensinado só aqui a guardar, a poupar dinheiro. Não, 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 não. A partir de hoje você vai pensar em multiplicar o seu dinheiro, em procurar ativos que façam o seu dinheiro render e multiplicar de forma automática, até quando estiver dormindo, sabia? Esse é o segredo da prosperidade, ganhar dinheiro dormindo, ou seja, você está dormindo e o seu dinheiro está sendo multiplicado. E eu vou me corrigir aqui que eu usei o verbo ganhar. A gente não usa esse verbo ganhar dinheiro, é fazer dinheiro, é multiplicar dinheiro, é produzir dinheiro. Esse é o segredo. Então veja bem aqui, rápido, eu te dei vários códigos sobre de alavancagem, dívida de consumo, evite as dívidas de consumo, foque nas dívidas de alavancagem sim, se for preciso, se você não tem capital, não tem quem que consiga investir no seu negócio, sim, faça dívida que você vai conseguir multiplicar esse dinheiro, dependendo de onde você está investindo, ok? Invista em ativos, coloque seu dinheiro naquilo que vai te dar retorno, cuidado com os golpistas. Tá cheio de golpistas na internet, é curso de Bitcoin, é pirâmide financeira, é não sei o quê. Ou seja, amigo, não coloque o seu dinheiro naquilo que você não entende, naquilo que você não estudou, que você não tem conhecimento. Muito cuidado, a internet está cheia de golpistas, de aproveitadores para pegar o seu dinheiro e sumir com ele, não multiplique, daqui a pouco você perdeu tudo. Eu conheço gente que perdeu dinheiro em pirâmide financeira, investimentos de Bitcoin, criptomoeda, a pessoa não entende isso, aí a pessoa vai e coloca o dinheiro dela. Não coloque seu dinheiro naquilo que você não entende. Então no outro vídeo, no vídeo passado, depois de dar uma assistida lá, eu falei sobre valor de mercado, valor humano, falei sobre ambiência, sobre como modificar a mentalidade. Neste aqui, eu estou focando nisso, em dinheiro mesmo, em você investir naquilo que vai te dar, que vai fazer você multiplicar o seu dinheiro. Para isso você vai ter que estudar, ok? Então, outra coisa que você tem que focar em custos. Veja bem, você vai entender outro conceito agora. Custos e despesas, ou seja, o que é o custo? É aquilo que dá ROI, é aquilo que você vai colocar o dinheiro e vai te dar o retorno. Isso é o custo, ok? E a despesa? A despesa é aquilo que só sai dinheiro do seu bolso. É aquilo que você só gasta. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Coloca aí no comentário. Eu tenho que zerar as despesas e eu tenho que aumentar os custos. Ou seja, aumentar aquilo que vai te dar retorno financeiro, ok? Então, aumentar os custos, esse é o segredo, aumenta os custos e zera as despesas. Mas você pode dizer assim, Elias, mas como é que eu faço para zerar as despesas? Eu tenho muito gasto com supermercado, com roupa, com gastos fixos. Não, mas se aquilo está te dando algum tipo de retorno, por exemplo, a tua alimentação te dá energia, entendeu? E outras coisas, por exemplo, outros investimentos que você pode fazer que não te dá um retorno financeiro, mas te dá um outro tipo de retorno. Por exemplo, em brand, por exemplo, em conhecimento, por exemplo, em estudo. Isso é um investimento que você está fazendo em você. Você não vê logo a princípio. Por exemplo, muita gente não quer investir em mentorias, em treinamentos, porque, tipo assim, não vê um retorno de imediato. Só que esse é o maior de todos os investimentos. Ou seja, um curso que você faz, uma mentoria que você compra é um custo, não é uma despesa.
Por quê? Porque você vai ter o retorno, você vai aprender, você vai desenvolver a sua mente, você vai expandir a sua consciência, você vai aprender novas habilidades, você vai ter ali uma meta, um caminho a seguir. Então, isso vai te dar o retorno, é o maior de todos os retornos, sabia? O maior de todos os investimentos é em você, é em sabedoria, é em conhecimento, é em inteligência, é em mentoria, é em curso, é em educação. Esse é o maior investimento que você pode fazer. Ou seja, é um custo, você está tendo gastos, mas você vai ter retorno a médio e longo prazo. Às vezes pode não vir logo o retorno desse curso, dessa mentoria que você está fazendo, ok? E a diferença de uma despesa que você não tem retorno, por exemplo, a diversão, só sai para se divertir todo final de semana, é gasto daqui, gasto dali, ou seja, seria um investimento no seu lazer, ok? Sim, a gente tem que se divertir, correto, eu entendo, só que você não pode focar só nisso, só naquilo que sai dinheiro do seu bolso. Você tem que focar em quê? Em ativos, em quê? Aquilo que vai aumentar os teus recursos. Então, meu amigo, já vai logo dando like nesse vídeo, tá? Dá o like, me ajuda, compartilha, deixa um comentário aí, ok? Me dá uma sugestão do próximo vídeo. Eu tô aí aqui para servir você, entendeu? Me diz aí se ficou claro essa relação entre custo, despesa, ativos, passivos, dívida de consumo, dívida de alavancagem. Me fala aí, coloca aí no comentário se não ficou muito claro, eu posso responder para você, ok? Então isso faz toda a diferença na nossa vida financeira, entender esses conceitos, entender como multiplicar dinheiro e não só guardar dinheiro, investir em si, investir em conhecimento, isso faz toda a diferença, meu amigo, ok? Eu vou deixar o link aí também do meu treinamento, metodomax.com.br, eliasmaciel.com.br, acessa aí, entendeu? Conhece, procura se desenvolver, ativar essa nova versão que está aí dentro de você, essa versão poderosa, livre, próspera, ok? Então isso eu ensino também no meu treinamento, ok? Então, como eu falei, investir em treinamento é o maior de todos os investimentos. Então, continua comigo aqui no canal, assiste os outros vídeos, eu vou produzir mais vídeos também, para quê? Para ajudar você, ok? Vem mais vídeo aí sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, sobre Bíblia também, espiritualidade, certo, meu amigo? Eu tô contigo, me ajuda nesse canal, se inscreve, compartilha, acessa o link e até a próxima. Tudo de bom. Tchau.